Você precisa reconhecer quem está do teu lado, quem é de Deus, quem te traz para mais perto do Senhor, quem te traz mais perto para uma intimidade. E aquelas pessoas que só vai apedrejar, aquelas pessoas que só vai querer que você caia como morto, você fecha o olho e deixa eles passarem. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Uma vez Deus falou para Moisés assim: Moisés, esse povo é tão rebelde que eu não vou mais com eles. Pode continuar o caminho que eu vou enviar um anjo. Aí Moisés falou assim: ô Senhor, se a tua presença não for, eu não dou um passo. Se a tua presença não for comigo. Então aqui o mais importante de todos nós aqui é a presença do Espírito Santo. É muito bom estarmos juntos. Mas eu estou falando isso porque quem ia ministrar a palavra era o Carlos. Só que aconteceu um incidente lá na obra e aí ele está lá preso até agora, não consegue nem atender a mensagem. Mas a palavra do Senhor, ela não é nossa. A palavra, a responsabilidade de ministrar é nossa, mas a palavra revelada, ela vem do Senhor. E aí quando ele me ligou, já era 2h da tarde, eu falei assim: ai meu Deus, e agora? E aí eu pedi uma palavra ao Senhor, e era algo que já estava no meu coração há alguns dias. Eu falei assim, então eu rapidamente peguei lá a Bíblia, coloquei a Helena para dormir e fui meditar na palavra do Senhor. E ela se encontra em Mateus 24:37. E metade daquilo que o Senhor quer falar nesta noite, Ele já falou através desse hino. Nada é por acaso. O Senhor, Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Mateus 24:37 fala assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio, levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Irmãos, eu pedi uma palavra para o Senhor, e foi essa palavra que o Senhor me deu. Jesus, Ele chama seus discípulos, Ele chama ali pessoas que o seguiam, e Ele vai falar sobre o sermão profético, né? Porque as pessoas ficavam perguntando: Senhor, nos mostra sinais. Senhor, fala quando que haverá de vir o fim. Vocês imaginam, há mais de 2000 anos atrás, bem mais de 2000 anos atrás, né? E eles ficavam perguntando. E aí o Senhor, né, a gente vê que em Mateus 24, o capítulo inteiro, Ele vai falar sobre a volta de Jesus e Ele dando sinais do que aconteceria. E aí, lá no versículo 37, 38 e 39, Ele usa um acontecimento de muitos anos, milhares de anos atrás, que aconteceu logo no início da criação, né? Porque teve Adão, teve Eva, teve Caim, Abel, e foi indo até chegar Noé. Então a gente estava no início da criação. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo os homens já começaram a se perverter. Os homens já começaram a se desviar dos caminhos. E o Senhor ali falou que ia destruir o mundo em água. E aí Ele vê um homem entre todas aquelas pessoas más, entre todas aquelas pessoas que não tinham compromisso, entre todas aquelas pessoas que não tinham um caráter e um coração adorador, Ele achou Noé. Então, meu irmão, no meio de uma geração corrompida, Deus, Ele encontrou alguém para andar com Ele. E em meio a essa geração corrompida que nós estamos vivendo, Deus precisa olhar para nós e ver pessoas comprometidas com a palavra dEle. Nós precisamos fazer diferença, porque Noé, ele fez diferença. Entre todas aquelas pessoas,
o Senhor encontrou Noé. E ali ele falou assim: Noé, você vai construir uma grande arca, um grande barco, e eu vou mandar um dilúvio e eu vou destruir a terra. Irmãos, vocês imaginem, naquele tempo não havia chuva. Não havia chuva, não tinha chuva. A Bíblia vai dizer que a terra, todas as noites, caiu um grande sereno. E ali naquele sereno, que as árvores, né, os plantio, ele ali era regado, né, ali ele era molhado. Então era assim, não havia chuva. Aí vocês me imaginam, né, eu comecei a imaginar lá na minha casa. Deus fala para Noé algo que nunca aconteceu. Não tinha nem chuva, nem uma garoa. De repente vai chover e vai inundar tudo e ser tudo destruído. Tem que ter fé para acreditar. Tem que ter um coração realmente voltado para o Senhor, para quando ouvir a palavra dele falar: não, se o Senhor ele falou, é porque irá acontecer. E foi isso que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu aprendo, que numa geração corrupta, Deus encontrou no coração de Noé um coração voltado para ele. E nós precisamos ter esse coração, ter essa disposição, porque Deus falou com Noé somente 2 vezes e bastou. E Noé obedeceu. Sabe, ele não ficou perguntando, ele não ficou questionando, ele simplesmente foi lá e começou a fazer. Então ele foi um homem obediente. Além dele ter um coração adorador, além dele ser uma pessoa que em meio à corrupção, ele andava com Deus, que a Bíblia vai dizer que Noé, ele andava com Deus. Ele andava com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Vamos se dizer que se fosse hoje, não é só vir na igreja, não é só cultuar, não, é um relacionamento, é intimidade, é muito além do que vir na igreja, é muito além do que ouvir uma canção, é muito além do que frequentar uma igreja, qual seja ela. É muito além, é uma intimidade, e nós precisamos ter essa intimidade. Então, meus irmãos, eu até escrevi aqui: quem escolhe fazer a diferença, vive algo diferente com Deus. Se você escolher fazer a diferença, você vai viver algo especial com Deus, e foi o que Noé viveu. Irmãos, teu valor não está naquilo com que você se parece, mas o teu valor está naquilo que você se difere. Sabe aquele ditado que mãe fala? Que você fala assim: ah, mas todo mundo vai. Aí o que a mãe fala? Mas você não é todo mundo. Não é assim? Quem não já ouviu uma mãe falar isso? Mas você não é todo mundo, então você não vai fazer. Não é assim? É isso. A questão é essa. Não é no que você parece, você querer se encaixar aos padrões do mundo para ser aceito, para ser visto. Não. Você precisa fazer a diferença em tudo, meu irmão, em tudo. E lá em Romanos 12:2 vai falar assim: e não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Lá Paulo, ele fala, ele nos orienta a gente não nos moldar. O que é moldar? É você pegar um molde e tentar encaixar alguma coisa. Ou você fazer um líquido, né, um líquido que ele vai endurecer, e você tem um molde. Tem lá um molde de brinquedo, de bichinho, de estrelinha, de coraçãozinho, e você enche aquilo, vai endurecer e daqui a pouco se tornou ali, foi moldado. Mas a Bíblia vai dizer para nós não sermos moldados pelo sistema deste mundo, porque nós precisamos viver uma diferença. Como Noé, ele foi visto pelo Senhor pela diferença de como ele andava. E como que ele andava? Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E essa foi a salvação de Noé, porque ele andava com Deus. E quando Deus viu seu coração, ele falou assim: não,
Noé, ele vai ficar, ele e a sua família, porque através dele eu vou restaurar a terra, eu vou restaurar os seres humanos, eu vou refazer tudo isso. Foi através de Noé. Então, meus irmãos, e Noé, ele não começou trabalhando. Noé, ele começou andando com Deus. Noé, ele não era qualquer um que não tinha um relacionamento com Deus e Deus chama e fala assim, agora vai, trabalha na minha obra, faz o que tem que ser feito. Não. Antes dele começar a trabalhar, ele tinha um relacionamento com Deus, ele andava com Deus. E aí, o que acontece? O trabalho, ele não gera intimidade, mas a intimidade, ela gera trabalho para Deus. Quando você tem uma intimidade com o Senhor e você começa a se aprofundar, meu irmão, é inevitável. Deus vai te levantar para você fazer algo. Foi falado aqui que nós fomos chamados para trabalhar. Nós fomos chamados para uma grande obra, não para ficarmos parados. Mas o Senhor, Ele nos chama e todos nós somos peças fundamentais para a obra do Senhor. E quando eu falo obra do Senhor, eu não estou falando somente aqui na igreja. Não. Aí no mundo, pregar o evangelho, sabe? Através do seu testemunho, através de uma fala, através de uma atitude, através de um favor que você faz. Isso faz a diferença. E isso, Noé, ele foi visto, essas qualidades. Deus viu essas qualidades em Noé. E isso fez toda a diferença. E outra coisa, quando o projeto ele é de Deus, ele não afunda. Deus mandou que Noé construísse uma grande arca. A Bíblia vai dizer que é muitos metros, tanto de largura, de comprimento, de altura. Agora vocês me imaginem, irmãos, qual era a tecnologia daquele tempo? Quais eram as ferramentas que tinham sido inventadas? Vocês imaginam um homem trabalhar durante 100 anos, indo lá na floresta, derrubando a árvore, preparando a madeira, construindo ali, tudo aquilo que precisava ser construído. Porque uma arca, para aguentar o peso de vários animais, para aguentar as batidas de uma água, de uma turbulência de um mar, porque o mundo virou um mar, tinha que ser algo muito bem feito. Noé, ele não questionou o Senhor, mas como que eu vou fazer sozinho? Senhor, mas como que vai ser? É muito difícil. Senhor, eu nunca bati um prego na minha vida. Senhor, a minha casa, quem construiu foi meus filhos. Não, Noé, ele não deu desculpa. Ele prontamente obedeceu à voz do Senhor. Agora me diga, qual é a tecnologia que tinha naquela época? E me diga qual a tecnologia que teve do Titanic que afundou. Então, quando Deus está no negócio, não afunda. Não tem como dar errado. Entendeu? Dizem, a gente não tem como afirmar, mas dizem que o grande criador do Titanic disse, né, na sua arrogância, que nem Deus afundaria aquele navio. E o navio afundou. E milhares de pessoas morreram. Com a tecnologia que tinha, com todo o glamour que tinha, que foi o maior e melhor navio daquela época. Então eles queriam fazer uma grande inauguração e aconteceu que aquele navio afundou. E Noé, com as suas poucas tecnologias daquela época, com uma madeira tirada ali de uma árvore, com um prego que eu não sei como que era, com um martelo que eu não sei como que ele fez, ele construiu um grande barco. E aquele barco ele não afundou. Aquele barco aguentou mais de 120 dias ali naquela água. Durante 40 dias e 40 noites choveu sem cessar e as águas foram ali crescendo até chegar no pico mais alto de qualquer montanha. Vocês imaginam? Sabe por quê? Quem estava no projeto era Deus. Quando Deus ele está no negócio, meu irmão, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se o Senhor ele decretou algo na tua vida e você está diante da presença do Senhor, você está diante da face do Senhor, você está obedecendo, meu irmão, e se o Senhor falou que vai
vai dar certo. Quando os discípulos estavam ali em um local, o Senhor falou assim: olha, vocês vão pegar esse barco e vocês vão passar para o outro lado. O que aconteceu no meio do caminho? Uma grande tempestade. Mas o Senhor não falou que ia passar para o outro lado? E eles não passaram? Porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Então, se o Senhor está no projeto, não tem como afundar o barco. Coloque Jesus no barco. Se você colocar Jesus no barco, a maré pode ser do jeito que for, mas o Senhor, Ele garante que você vai passar para o outro lado. Amém? Quem guia a arca é Deus. Irmãos, o barco não tinha leme. O barco não tinha um marinheiro profissional. Noé, eu não sei qual era a profissão de Noé, mas com certeza ele não era marinheiro, porque não havia ali como ser marinheiro. O barco não tinha quem guiasse, humanamente falando. Quem guiou aquele barco? Somente Deus. Deus guiou aquele barco. Quando nós deixarmos que o Senhor guie o barco da nossa vida, quando nós deixarmos que o Senhor seja o leme da nossa vida, o leme do nosso barco, quando nós deixarmos que o Senhor, Ele guie as nossas direções, os nossos sonhos, os nossos projetos, ô meu irmão, Deus, Ele irá fazer, Ele irá guiar aonde tem que ser, aonde que tem que chegar. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos entregar o controle na mão do Senhor. Uma vez o Felipe estava pregando lá na Taquandava, e numa da pregação dele, ele falou assim que o Benjamin estava jogando videogame e passava de fase, era um jogo que passava de fase. E quando chegou numa fase, ele não conseguiu, porque é criança, era mais difícil. Aí ele falou assim: toma, pai, toma o controle e passa a fase por mim. E é isso, meu irmão. Quando você não estiver conseguindo passar a fase, passa o controle para o teu Pai Celestial. Passa o controle, porque Ele tem o controle e Ele pode fazer. Muitas das vezes nós queremos lutar contra nós mesmos, contra situações, e nós sabemos o que tem que ser feito. Então, faça o que tem que ser feito, porque muitas das vezes ficamos batendo entre pedras, e é tão fácil, sabe? O Senhor diz na sua palavra que Ele nos deu entendimento, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu inteligência. Então use essa tua inteligência para fazer o que é certo. Entregue o controle para o teu Pai. E quando você entregar o controle para o nosso Pai, para o Senhor, Ele fala assim: agora eu estou no comando. E aí você vai ver que Ele vai direcionar. E a Bíblia vai dizer que a gente não precisa correr atrás das coisas. As coisas irão correr atrás de nós. Quando nós obedecermos, quando nós atentamente ouvir a sua voz. Então, é uma questão de inteligência. De você falar assim: Senhor, até agora eu dei murro em ponto de faca. Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero entregar o controle e eu quero que o Senhor seja o guia da minha vida. Jesus, Ele diz que Ele é o bom pastor. O que o bom pastor faz? Ele guia as ovelhas num bom pasto. Porque a Bíblia vai dizer que Ele guia as ovelhas em águas tranquilas. Você me imagina uma ovelha cheia de pelo. Se ela vai em um riacho de águas turbulentas e de águas muito altas, o que aconteceria? O seu pelo, ele molharia, ele ficaria pesado e de repente ela poderia não passar. Ela poderia morrer afogada. Quando o Senhor fala: eu sou o bom pastor e eu guio por águas tranquilas, Ele está cuidando. Quando Ele fala que Ele é pastos verdejantes, Ele dá a melhor comida. Então se alimente, porque você tem tudo na casa do Senhor, você tem tudo na casa do Pai. Você tem comida saudável, você tem água limpa e fresca, e nós temos tudo, irmãos. Nós não precisamos de mais nada. E através desse tudo, há um hino que eu gosto muito, que fala que eu largo tudo para viver o tudo. Você imagina? Você larga tudo e você fala: tudo o quê?
todas as suas vaidades, todos os seus desejos, e você abre mão para viver o tudo de Deus, e o tudo de Deus é suficiente. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele mandou Noé passar betume, e é interessante se nós formos ler. Ele fala, você vai passar betume de dentro para fora, não de fora para dentro. Imagine você uma arca, imagine você um barco. O Senhor fala assim, primeiro tem que vir de dentro, depois de fora. Depois de fora. Primeiro é de dentro, irmãos. Primeiro é relacionamento, depois vem de fora. Amém? O betume, ele era uma espécie de pinche, né? Tem gente que passa pinche nas paredes, para quando a água bater, não molhar dentro, né? Então, era necessário isso. Porque vocês imaginem um barco imenso, que ia ficar mais de 120 dias em águas, né? Com certeza ele ia apodrecer. Então o Senhor, ele fez tudo planejado, e ele deu capacidade, inteligência para Noé. Ele deu inteligência para Noé. A arca era o local mais indesejável da terra. Ninguém quis entrar na arca. Durante 100 anos, Noé, ele pregou. Olha, as pessoas chegavam e falavam assim, mas o que você está fazendo? Eu estou fazendo um grande barco. O Senhor falou que vai vir um grande dilúvio e vai destruir tudo. Durante 100 anos, as pessoas ouviram, mas não creram. Durante 100 anos, as pessoas estavam ali presenciando Noé construindo algo que Deus pediu. Mas ninguém deu crédito à sua pregação. Ninguém deu crédito à sua voz. É um pouco diferente hoje? Infelizmente não. Quantas pessoas nós falamos, quantas pessoas são alcançadas e muitas das vezes não dão crédito à palavra do Senhor. Ah, mas a igreja, eu vou perder a minha juventude? Ah, não. Na igreja eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Meu irmão, mas um dia o dilúvio, ele vai vir. Não um dilúvio como aquele, mas um dia, a gente cantou aqui, até que o Senhor venha. Um dia o Senhor, ele vai vir. E me responda uma coisa. A arca, ela foi feita do quê? De madeira. Noé, durante 100 anos, ficou lá, fazendo a arca de madeira, pregando ali os pregos, né? Aquelas batidas, você imaginou? E pregando, 100 anos, ele construindo a arca e batendo, construindo a arca e levantando aquela arca, e ele falando, vai vir um grande dilúvio. Agora me diga, ali no madeiro, lá no madeiro, Jesus, ele foi crucificado no madeiro. Jesus, ele veio e trouxe uma grande notícia. Ele trouxe notícia de salvação, de arrependimento. E a Bíblia vai dizer, e ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei muitos. Jesus também foi pregado com pregos grandes, enormes, que ali pregou suas mãos, que ali pregou seus pés. E muitas pessoas, infelizmente, não crêem. Mas um dia o Senhor, ele voltará. A mensagem, ela está sendo pregada. Jesus falou, olha, como nos dias de Noé, as pessoas, elas bebiam, elas comiam, elas viviam sua vida normalmente. Noé ali falava, mas eles não acreditaram. Até o dia em que eu mandei todo mundo entrar e fechar a porta. E ali, meu irmão, quando fechou a porta, ali não adiantou bater, porque não foi Noé que fechou aquela porta, foi o Senhor, o Deus mesmo, Jeová, que fechou aquela porta. Então, a mensagem, ela está sendo pregada, e não pare de pregar. Vamos mudar um pouco a história? Imagine que o barco foi você que construiu. Imagine que você entrou neste barco. Imagine agora que veio o grande dilúvio.
e tem uma janela, e você olha lá para aquela janela, e você vê pessoas afundadas, pessoas boiando, pessoas queridas e amadas boiando, como que você se sentiria? Então a gente não pode desistir das pessoas que a gente ama. O Senhor, Ele fala isso nessa noite: não desista. Não desista de pessoas que você ama. Pregue a palavra. Não desista, continue pregando, continue construindo a arca, continue falando que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para trazer o arrependimento, que Jesus veio para trazer uma novidade de vida. Continue falando, não desista. Muitas das vezes nós desistimos de pessoas que nós amamos, porque elas não querem saber, mas Jesus, Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu dessas pessoas, porque se até agora Ele não veio, é porque Ele tem grande obra ainda para fazer. E nós precisamos ser como Noé, pregar a palavra do Senhor. Não desista de pessoas que você conhece, que você convive, e que muitas das vezes a gente fala assim: quer saber de uma coisa? Se quiser vai, se não quiser não vai. Não faça isso. Não faça isso. O Senhor nos chama para pregar a palavra do Senhor. Noé, ele não parou a construção da arca para dar explicações para os críticos. Muitas das vezes as pessoas vão nos criticar. Muitas das vezes as pessoas vão nos indagar. Por que você deixa a sua vida para viver? Você deixa o seu dia de domingo, sua cama confortável, para 8, 9 horas da manhã estar na igreja? Por que você deixa de fazer coisas legais por causa de uma religião? Não, irmãos, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus. É Jesus. E nós deixamos a nossa coberta confortável, nós deixamos o nosso travesseiro fofinho, porque nós sabemos o valor que é estar na presença do Senhor. Nós reconhecemos o grande amor do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor, Ele fez grandes coisas pelas nossas vidas. E o melhor de tudo, Ele nos trouxe salvação. Então, Noé, ele não parou. Então, não pare. Neemias, o livro de Neemias é espetacular. Diz que várias vezes os opositores, as pessoas que não queriam que fosse reconstruído aqueles muros, aquela cidade, chegavam e falavam assim: Neemias, vem aqui, desce aqui, nós precisamos conversar. E eles tentaram várias estratégias, mas Neemias falou assim: olha, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Você está em uma grande obra e você não pode parar. Nós precisamos, irmãos, saber quem ouvir e quem não ouvir. Eu terminei de ler o livro de Atos, e foi a primeira vez que eu peguei Atos assim, do começo ao fim, e estudei assim, bem estudado mesmo, não somente ler. E lá é tão interessante que Paulo, ele chega numa cidade, e ele leva uma surra tão grande, né? E ele é apedrejado, que ele fica desfalecido. A Bíblia vai dizer que ele fica como morto. E aí o que acontece? Ele fica lá como morto. Eu não sei se foi estratégia de Paulo de fingir que estava morto, porque se ele de repente, eu ainda estou vivo, ele ia levar mais uma pedrada na testa, ou se realmente de repente ele morreu, não sei. A Bíblia não vai esclarecer profundamente assim pra gente, né? Entender. Mas a Bíblia vai dizer que quando os discípulos, né? Quando alguns dos seguidores dele chega, arrasta ele para fora da cidade, e quando ele abre o olho, que ele vê que é os discípulos, eles levantam e falam assim: bora, vamos que a obra continua. Isso quer dizer o quê? Que ele reconheceu com quem ele tinha que estar fingindo de morto, e com quem ele poderia falar assim: eu estou vivo, me levanta que eu preciso continuar. E é assim, meu irmão. Você precisa reconhecer quem está do teu lado, quem é de Deus, quem te traz para mais perto do Senhor, quem te traz mais perto para uma intimidade. E aquelas pessoas que só vai apedrejar, aquelas pessoas que só vai querer que você caia como morto, você fecha o olho e deixa eles passarem. Mas não pare, porque nós estamos em uma grande obra.
E a maior obra não é muitas vezes uma construção, não é um evangelismo, mas a maior obra é dentro de nós. É o que o Senhor faz por nós, porque através da minha transformação e da sua transformação de vida, meu irmão, Deus, Ele irá fazer. E o mundo, as pessoas não vão poder te deter. Mas é em quem? Em nome de Jesus. E a arca, ela só tinha uma porta, só uma porta. E Jesus, ele vai falar em João 10, eu sou a porta. Oh, aleluia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe verdades, existe a verdade. Não existe várias portas, existe a porta. Não existe vários caminhos, existe o caminho. O caminho tem nome, é Jesus. A porta tem nome, é Jesus. É Ele que é a porta. E aí, quando aquela porta fechou, a chuva começou a cair. E pessoas ali que eram incrédulas, elas, infelizmente, elas viram que o que Noé pregou durante 100 anos era verdade. Então, não espere, para todos nós, não espere acontecer isso, mas tome uma decisão na sua vida. Tome uma decisão todos os dias na sua vida. Todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos tomar uma decisão. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É como se fosse um contrato que precisa ser renovado todos os dias. Todos os dias você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você negar a si mesmo e renunciar ao mundo para que você possa viver milagres e coisas grandiosas na presença do Senhor. Ágata, põe aí em 2 Timóteo 3. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo dias difíceis. Põe na King, né? Dias difíceis. Eu vou ler aqui porque eu acho que a minha tradução está um pouco diferente. Sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Acontece ou não? Ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? Isso tem acontecido. Infelizmente, isso tem acontecido. Pessoas gananciosas, pessoas traidores, desrespeitosas. Ontem eu estava assistindo o jornal, uma mulher que achou que o namorado tinha traído ela com uma amiga, pegou um carro e jogou o carro em várias pessoas, atropelou não sei quantas pessoas que não tinham nada a ver. Uma menina, uma jovem, foi amputada até a perna. Sabe por quê? Inconsequentes, sem domínio próprio. E tem acontecido. Então nós estamos vivendo dias terríveis. E nós precisamos nos fortalecer na graça e na presença do Senhor. Amém? Passou um pouquinho. O grupo de louvor vai cantar? Vai cantar? Amém? Cadê o grupo de louvor? Irmãos, que você possa ficar com esta palavra no teu coração. Pregue fora de tempo, dentro de tempo. Pregue a palavra do Senhor. Pregue como Noé, ele pregou. Durante 100 anos ele não desistiu. Ele pôde salvar toda a sua família. E que a nossa família, ela venha ser salva. Que os nossos amigos venham ser alcançados pela graça. Porque não é só para mim, não é só para você. Mas é para todos aqueles que o receber e serem chamados filhos de Deus. Amém? Aplauda o Senhor.